Bom, o tema da nossa aula de hoje é como usar citações. Então, basicamente, a gente vai olhar em diferentes redações e também eu separei para vocês aqui uma aba, depois eu vou mostrar, com algumas outras citações que podem ser utilizadas em diferentes temas. Então, essa aula é voltada para a argumentação do nosso texto. Então, como que a gente pode preencher essa parte do nosso texto, que é uma parte tão importante, né? Porque eu sei que, às vezes, é difícil a gente entender como encaixar essas citações dentro do nosso texto. Então, a partir desse olhar para diferentes redações que tiraram a nota 1000 no Enem, a gente pode aprender como colocar as citações, como encaixar essas citações na nossa redação, na hora de produzir nosso texto para o vestibular. Então, vamos lá. Eu estou naquela cartilha que eu costumo usar com vocês, está disponível no Drive da turma, né? Essa cartilha aqui de redações que tiraram nota 1000 no Enem de 2018. E aí, só recapitulando, o Enem de 2018 foi aquele tema sobre uso de dados na internet, né? Inclusive, um abraço para o Mark que está assistindo essa aula. Então, vamos lá, meninas. Só lembrando que, para quem está me assistindo no celular, se você fizer movimento de pinça na tela, dá para aumentar o slide. Então, essa canção, é que eu li canção ali na redação. Essa redação começa diretamente com uma citação, então vamos dar uma olhada como o autor dessa redação usou. Essa daqui é da Carolina Mendes Pereira, de Natal. Em sua canção Pela Internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Essa citação é uma citação de uma canção, né? Então não é uma citação de frase, né, de algum pensamento, mas é a citação de uma canção que dentro dessa canção tem uma ideia. A menina conhecia a música e ela pensou assim: essa música aqui fala sobre um tema que se relaciona com o tema da redação, então eu posso usar aqui. E olha como ela faz. Ela cita o nome da canção e isso vale para citações de outras ocasiões também. Se você for citar exatamente a frase que alguém disse, isso também deve vir entre aspas. E como ela citou o nome de uma música, também vem entre aspas e com cada letra, cada palavra iniciada com letra maiúscula. Então, se vocês olharem ali, vocês vão ver que pela tá com P maiúsculo e internet também tá com I maiúsculo. Então, sempre que você for citar o nome ou a frase exatamente como a pessoa disse, isso deve aparecer entre aspas. E depois que você fizer a citação, você coloca uma vírgula. Então, por exemplo, na frase, aí você coloca a frase entre aspas, coloca uma vírgula. Por quê? Porque você está delimitando o período que você está se referindo. Então, isso deve vir com uma vírgula. E depois você continua a explicação. Então, nesse caso, ela cita o nome da música e ela não vai, por exemplo, colocar trechos da música, mas ela vai dizer o que ela interpretou que aquela música fala. Então, nesse caso, ela diz assim: nessa música tal, vírgula, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. Então, ela vai citar de que forma? Trazendo uma reflexão própria. Então, a interpretação que ela teve da canção é a forma como ela usou para citar. E aí, de que forma, como é que ela trabalhou isso como um argumento da parte de desenvolvimento? Fazendo uma comparação. Então, ó, apesar de na canção do Gilberto Gil ele fazer isso, o que acontece na realidade, a gente vem vendo que é diferente, que essas informações elas têm tido um lado negativo para a sociedade, diferente de como é louvada na canção tal. Então, informações gerais aqui para a gente guardar. Sempre que você fizer citação a alguma coisa específica, coloque entre aspas, e essa frase inicial que se refere à citação,
tem que vir com uma vírgula em seguinte. E aí você pode usar de várias formas. Nesse caso aqui, ela usou com uma comparação. Então, na canção acontece isso, mas na realidade acontece de outra forma. Ok? Então, essa foi a primeira forma de citar alguma coisa que a gente viu aqui. Agora, continuando ainda nesse mesmo texto, só que agora já num parágrafo de desenvolvimento, por quê? Essa primeira citação ela fez na introdução. Agora ela vai fazer outra citação, só que agora já faz parte do desenvolvimento do texto dela. Aqui embaixo, ó, não sei se dá para ver, na segunda linha, vou aumentar um pouquinho mais, na segunda linha desse parágrafo que começa escrito em primeiro lugar, quase aqui no finalzinho dessa segunda linha, a gente tem, acerca disso, é pertinente trazer o discurso do filósofo, não sei pronunciar isso aqui, hein? Vou ler do jeito que eu consegui aqui. Jürgen Habermas, com certeza não é isso, mas enfim, desse filósofo aí, no qual ele conceitua a ação comunicativa. Aí, 2 pontos. Esta consiste na capacidade de uma pessoa em defender seus interesses e demonstrar o que acha melhor para a comunidade, demandando ampla informatividade prévia. Acho que é importante eu ler o começo do parágrafo para fazer sentido, né? Então ela começa assim: em primeiro lugar, é válido reconhecer como esse panorama supracitado é capaz de limitar a própria cidadania do indivíduo. Acerca disso, ou seja, nesse mesmo sentido, é pertinente trazer o discurso do filósofo Tananã, no qual ele conceitua a ação comunicativa. E aí, 2 pontos, e ela explica o que é essa ação comunicativa conceituada pelo filósofo. Então, aqui a gente vê que a gente tem uma outra forma de citação. Qual é? Primeiro, ela introduz o parágrafo e ela diz assim, no mesmo sentido, então, aqui a citação dela vem para complementar o que ela disse antes. E é diferente da forma como ela usou a citação no início. Por quê? Porque lá ela partiu da citação, então ela falou, ó, a música do Gilberto Gil fala isso. E aí, a partir dessa introdução da citação, é que ela deu a ideia que ela queria passar. Aqui é diferente. Aqui ela traz uma ideia e em seguida ela fala assim, ó, uma informação que acresce a essa ideia é o discurso do filósofo tal. Então, é uma outra forma de trabalhar uma citação. E aqui, ela faz ela efetua uma outra utilização da citação, que é os 2 pontos. Então, aqui também é uma forma de interpretação dela. Se ela tivesse dizendo exatamente o conceito do cara, isso teria vindo entre aspas. Mas como ela trazendo uma interpretação dela do que ela entendeu, então não precisa de aspas. Como é que ela faz aqui? Ela coloca 2 pontos. Lembra que a gente teve uma aula de 2 pontos? Eu disse que os 2 pontos, uma das utilizações dele é uma explicação. E é dessa forma que ela usa os 2 pontos aqui. Ela diz assim, acerca disso, é pertinente trazer o discurso do filósofo Jürgen Habermas, no qual ele conceitua a ação comunicativa. 2 pontos, aí ela vai explicar o que é essa ação comunicativa que o filósofo conceituou. Então, aqui a gente tem uma forma que é muito interessante também, inclusive eu acho que essas duas são as mais comuns. Ou você primeiro usa a citação e depois traz a ideia, ou você faz como ela fez aqui nesse segundo parágrafo. Primeiro você traz uma ideia e você usa a citação para complementar, ou seja, para dar credibilidade à ideia que você apresentou antes. Tudo bem até aqui, meninas? Alguma dúvida? Tudo certo? Beleza. Qualquer coisa, podem me parar. Vou continuar, então. Vamos para uma outra redação. Essa aqui é da Clara de Jesus. Deixa eu ver aqui, estou procurando uma citação na redação dela. Ah, aqui, ó. Nesse parágrafo aqui que começa com em segundo lugar, tem uma
citação aqui embaixo. Então, vamos lá. Em segundo lugar, o ser humano perde a sua capacidade de escolha. Conforme o conceito de mortificação do eu vem entre aspas por quê? Porque é exatamente assim o nome do conceito. Então, em segundo lugar, o ser humano perde a sua capacidade de escolha. Conforme o conceito de mortificação do eu, vírgula. Lembra que eu falei, sempre que você situou da onde você parte o pensamento, separa com vírgula. Do sociólogo Irving Goffman, novamente uma vírgula, é possível entender o que ocorre na internet que induz o indivíduo a ter um comportamento alienado. Tal preceito afirma que, por influência de fatores coercitivos, o cidadão perde seu pensamento individual e junta-se a uma massa coletiva. Dentro do contexto da internet, o usuário, sem perceber, é induzido a entrar em determinados sites devido a um bombardeio de propagandas que aparecem em seu dispositivo conectado. Evidencia-se, portanto, uma falsa liberdade de escolha quanto ao que fazer no mundo virtual. Só vou melhorar a qualidade aqui do vídeo para quando eu subir no YouTube. Pronto. Bom, aqui a gente tem uma outra forma. Ela é um pouco parecida, mas ainda assim ela é diferente das formas anteriores de fazer uma citação. Por quê? Porque aqui ela não cita a frase também, ela cita o conceito, o qual ela traz entre aspas. E aí, primeiro ela explica o que é esse conceito. Então ela fala assim, ó, a partir desse conceito tal, da pessoa tal, porque sempre que você trouxer um conceito, você precisa indicar de quem é esse conceito, né? Ela fala assim, é possível entender a partir desse conceito o que ocorre na internet. Por quê? Aí em seguida ela explica. Então, o que ela faz aqui ela quer trazer para o contexto atual. E aí ela parte desse conceito e fala assim, ó, isso que está acontecendo agora na nossa realidade, esse problema da internet, esse bombardeio de informações, essa sensação de liberdade que a gente tem, que a gente acha que a gente está livre na internet, mas na verdade as pessoas pensaram tudo que a gente está acessando, a gente pode entender essa situação da nossa realidade a partir de um conceito que foi criado lá atrás pelo sociólogo tal. Então, é uma nova forma de abordar, que é o seguinte: você parte de um conceito criado anteriormente para dar lucidez a uma situação, a um contexto da realidade, da atualidade. Essa é uma das melhores formas de você fazer uma citação. Por quê? Porque, como geralmente, por exemplo, o Enem, ele costuma trabalhar com temas que são problemáticas. Então, quando você faz essa citação de algo que foi conceituado muito antes, você fala assim, ó, esse problema aqui não é novidade, já tinha gente falando sobre isso ó, lá atrás. A gente pode entender essa situação de hoje com algo que foi escrito há muito tempo, porque isso não é novidade. Então, agora, o que é novidade é como é que a gente vai lidar com essa situação no dia a dia e como é que essa situação se configurou. Como assim, Letícia? Por exemplo, pode ser que uma pessoa que conceituou um problema sobre o acúmulo de informações, esse bombardeio de informações, se ela conceitou isso há 50 anos atrás, ela estava se preocupando com a TV, porque era o meio que mais disseminava informações de massa, a nível de massa, de um monte de pessoas, na época. Era a TV, não tinha internet. Mas, mesmo assim, essa preocupação já existia. Então, atualmente, o problema continua, porque a gente continua sendo bombardeado por informações, mas ele se configurou a quê? A nível de internet, onde é tudo muito mais solto. Porque na TV ainda eram as pessoas por trás da TV que divulgavam a informação. Hoje na internet não são só os veículos oficiais que divulgam a informação, mas qualquer pessoa que tiver um celular na mão com conexão já pode divulgar a informação. Então, perceba, o problema continua sendo o bombardeio de informações, mas como ele se distribui, como ele se dissemina, é que foi mudando. Então, essa forma é excelente, é muito bom, muito boa, uma ótima opção para vocês colocarem nas redações de vocês.
Seguindo. Próxima redação. Vamos ver outra citação aqui. Olha lá, essa daqui também começa com uma citação, né? De tão bom que é essa forma de construir a redação, elas sempre tem uma citação de alguém. Para o pensador francês Pierre Bourdieu, vírgula. Então, para essa pessoa, delimitei novamente, por isso sempre vem uma vírgula em seguida. E por que eu estou repetindo tanto isso? Porque é muito importante, gente. Eu sempre vejo pessoas errando essa coisa, que é muito simples nas redações que eu recebo para corrigir. Então, prestem bastante atenção. Delimitou o tema, delimitou o período, delimitou a pessoa, coloca a vírgula em seguida. Por exemplo, se você começa atualmente, vírgula. Hoje em dia, vírgula. Para o pensador francês Pierre Bourdieu, vírgula. Aí agora, uma citação exata. Se é exata, vem entre aspas. Então, para o pensador francês Pierre Bourdieu, aquilo que foi criado para ser um instrumento de democracia não deve ser convertido em uma ferramenta de manipulação. Essa visão, embora correta, não é efetivada no odierno cenário global, sobretudo no Brasil, posto que se tornou frequente a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet nas diversas relações cotidianas. Aqui, então, é uma citação que vem na introdução, então é uma forma de contextualizar o tema ao leitor, né, por se tratar de uma introdução. E o que ela faz? Ela faz uma citação direta, onde ela diz, ó, tal pessoa disse isso aqui, ó. Abre aspas, porque vem a fala da pessoa, fecha aspas, acabou. E aí ela fala assim: embora essa visão seja correta, não é isso que vem acontecendo no cenário atual, sobretudo no Brasil. E aí ela vai explicar por que ela disse isso, por que não é uma realidade, não é o que vem acontecendo na prática, principalmente no Brasil. E olha só, ela termina aqui essa primeira parte da introdução dela, citando o tema da redação. O tema era exatamente esse: a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, foi uma forma dela contextualizar o leitor sobre qual era o tema. Isso é muito importante, essa contextualização na introdução, porque você tem que falar, ó, eu não trouxe esse tema do nada, não surgiu da minha cabeça, não foi a fonte não foi Vozes da Cabeça. Da onde é que veio o tema? Veio daqui, e a problemática é essa, e a minha linha de raciocínio vai trabalhar por esse lugar. Então, coisas que você tem que colocar na sua introdução. Contextualizar, saber de onde vem o tema, qual é a problemática por trás dele, e qual o seu posicionamento dentro desse tema. Essa é a sua introdução. Então, essa citação aqui é uma citação clássica também, que é para dar base para a sua introdução. Vamos ver aqui se ela tem mais alguma citação. Acredito que não. Seguindo. Essa daqui é do Fabrício Vitorino. De Rio Claro, interior de São Paulo também, igual a gente. Passando reto aqui da... Vamos lá, nesse parágrafo aqui. Esse parágrafo é o segundo parágrafo, então ele é o primeiro parágrafo de desenvolvimento da redação do Fabrício. Epa, desde um demais. Esse aqui começa com mormente. Mormente é mais importante, ou primeiramente, né? É importante ressaltar os fatores que possibilitam o aumento da influência midiática. Então, essa citação aqui, eu já sei que ele vai usar como forma de explicação do argumento que ele trouxe. Ele fala assim, ó, para entender essa situação, é importante a gente ressaltar o que causa ela, os fatores que possibilitam esse aumento da influência midiática. Então, em seguida, ele vai fazer a citação como uma forma de explicar o argumento dele. Então, Adorno e Horkheimer, dois importantes filósofos da escola de Frankfurt,
definiram como indústria cultural a padronização e massificação dos produtos como forma de lucratividade. Tais métodos, aliados às facilidades que a tecnologia traz em rastrear os sites de compras visitados pelo consumidor, permitem a manipulação das pessoas por meio de propagandas direcionadas. Desse modo, como dito por Theodor Adorno, os cidadãos têm a liberdade de escolher sempre a mesma coisa, algo grave, tendo em vista o ferimento do direito de escolha do indivíduo. Então, ele faz citações aqui, nesse parágrafo, em dois momentos e de duas formas diferentes. No primeiro momento, é aquilo que eu disse, ele usa o nome e o conceito, né, a escola onde foi elaborada essa ideia do Adorno e Horkheimer, que é a escola de Frankfurt, e o conceito é o conceito de indústria cultural. E ele usa isso como uma forma de explicar o seu argumento. E para concluir, ele cita novamente o Adorno, só que agora é uma fala dele e é uma fala indireta, novamente. Se ele fosse dizer exatamente o que o Adorno disse, ele precisaria colocar entre aspas. Aqui, provavelmente, é uma interpretação dele da ideia do Adorno, por isso ela vem sem as aspas. Desse modo, como dito por Theodor Adorno, os cidadãos têm a liberdade de escolher sempre a mesma coisa, o que é grave, tendo em vista o ferimento do direito de escolha do indivíduo. Então, mais outras duas formas. Eu acredito que essas formas se diferem das anteriores. Sem dúvida, elas se diferem e são tão válidas quanto elas. Então, usar a citação como forma de explicar o argumento e também como forma de concluir o parágrafo, ali fazendo uma citação indireta, né, uma paráfrase. Você vai parafrasear o que a pessoa disse. Você não lembra exatamente o que ela disse, mas você lembra qualquer ideia por trás do que ela disse. Então, você pode citar também tranquilamente, porque isso vai fortalecer o seu argumento. Tranquilo, meninas? Ô, Milene, desculpa a demora para ver sua pergunta, que eu fico na outra aba e eu não vejo o que vocês estão mandando aqui, mas eu vou responder. Como saber que sua introdução está completa? Eu acho que dá para. Eu vou até digitar aqui no chat coisas que eu acho que você pode pensar para saber se a sua introdução está completa. São tópicos que você aborda nele, e se você já abordou os três, aí você pode dar sequência. Não vi que estava aparecendo só a minha cabeça. Então, ó, eu acho que são esses três pontos principais para uma introdução completinha. É contextualizar o tema, apresentar a problemática, qual que é o problema, qual que é a situação ali que está sendo discutida, e deixar o seu ponto de vista, né? Que é quando você tem um tópico frasal, e também quando possivelmente você pode citar quais serão os argumentos que você vai utilizar nos parágrafos a seguir, no que vem depois. Então, se você contextualizou, falou qual é a problemática e deixou o seu ponto de vista ali, que vai ser desenvolvido a seguir, então a sua introdução está completinha e você pode dar seguimento para o seu texto. Acho que esses são os pontos principais da introdução. Respondi a pergunta? Beleza. Agora, eu separei aqui para vocês algumas outras citações. Então, eu trouxe citações que vocês podem... Inclusive, vou mandar esse link para vocês, aqui no chat da chamada, que são citações que vocês podem aprender, né, decorar e usar para diferentes temas. É importante a gente ter essa bagagem de citações. Olha só. Essa primeira citação aqui é do artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha só, ela diz o seguinte: e podem perceber que são frases curtas, então é fácil de decorar. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Então, é uma frase curta,
que fala algo importante e que pode ser utilizada em diferentes temas. Você pode utilizar em temas sobre questões sociais como desigualdade social, racismo, xenofobia, intolerância religiosa, enfim, várias questões sociais que tem alguma questão de, sei lá, separatismo, bem nessa linha do que eu citei anteriormente. Tudo isso dá para vocês citarem. Várias lutas, né, sociais, dá para vocês citarem esse artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. E aí você dá para fazer o quê? Uma comparação, por exemplo, você está escrevendo uma redação sobre racismo. E aí você traz esse conceito e diz o seguinte: apesar da descrição do artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aí você coloca ela, a realidade não é bem assim, sabe? Então, fazer uma comparação. Apesar desse conceito muito lindo de que todos nascem livres, iguais, na realidade a gente vê que é bem diferente, que existe ainda racismo, xenofobia, preconceito, né? Um monte de questões. Então, é uma forma de abordar isso. Por exemplo, fazendo a comparação. Vamos agora para o de baixo. Olha só. Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Quem disse foi Jorge Santayana, que é um filósofo e poeta espanhol. Aí você pode pensar, tá, Letícia, mas como é que eu posso usar isso daqui? Bom, por exemplo, muitas pessoas falam assim, mas por que a gente estuda história? Isso daí já passou, qual que é a relevância? Uma coisa que eu lembro que sempre os meus professores respondiam sobre a importância da história, que é a gente aprende com a nossa história, né? Quando a gente sabe do que aconteceu no passado, a gente pode planejar um futuro melhor para não voltar a cometer os mesmos erros do passado. Então, é uma forma de conhecer a nossa história. Então, é um conhecimento sobre nós mesmos, sobre o nosso povo, sobre o nosso país, sobre a nossa realidade. E então você tem várias coisas que você pode fazer com essa informação. Por exemplo, se você estiver falando de como a sociedade evoluiu, de como ela foi se modificando ao longo do tempo, essa é uma boa citação. Por quê? Porque você fala assim: se a gente não olhar para o nosso passado, a gente pode ser condenado a repetir os erros. Então, isso também pode ser usado, por exemplo, com o racismo. Se a gente não olhar para o que aconteceu lá no passado, a gente pode continuar repetindo os erros sem entender que, opa, aquilo lá estava errado, não era para continuar acontecendo. Então, são citações curtas que cabem em vários temas aí, vai da sensibilidade de vocês mesmo para perceber quando é que você pode colocar aqui, quando é que você pode colocar lá. Olha esse daqui. Essa daqui é ótima também, show de bola. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Quem disse isso foi Nelson Mandela. O Nelson Mandela, gente, ele é de extrema importância para vários quesitos e várias questões podem ser discutidas com a presença da figura do Nelson Mandela. O Nelson Mandela, ele foi um representante muito importante na luta contra o apartheid, que foi um regime separatista, segregacional, que aconteceu na África do Sul. E ele também foi o primeiro presidente negro do país. Ele tem uma história incrível. Se vocês tiverem oportunidade, procurem a história dele. Ele foi uma pessoa assim muito importante na luta contra a segregação. E o regime do apartheid é uma coisa que tanto pode ser usada para redação como para história. É um tema que costuma cair bastante porque ele foi uma coisa bem sensível que aconteceu por muito tempo na África do Sul. Então, quando ele diz a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, você pode discutir várias questões a partir dessa afirmação. Se a gente pensar, por exemplo, que a gente tem um governo aí que valoriza mais questões militares do que educação, né?
esse trocadilho, né, de que a educação é a arma mais poderosa, dá para rebater vários argumentos extremistas, radicais que a gente vem ouvindo por aí. Então, é muito importante tanto conhecer a luta do Nelson Mandela, quanto conhecer essa frase, por exemplo, que é curtinha e muito boa. Com o pouco tempo que a gente tem, eu vou escolher alguma outra aqui que eu acho bem. Eu acho que a do Zygmunt Bauman é uma boa. A 5 aqui, ó. Não são as crises que mudam o mundo, e sim nossa reação a elas. Então, quem disse isso foi filósofo e sociólogo polonês, que também é uma figura muito importante. É ele que faz aquela relação do amor líquido. E ele diz assim, que as crises não são elas que mudam o mundo, mas como a gente reage a elas. Então, várias outras questões também podem ser abordadas, questões sociais, desigualdade social, crises econômicas, várias questões sociais, né? Mas o Bauman é muito importante, então essa é uma frase muito interessante dele também. E aí dá para vocês fazerem como citação direta, como citação indireta, se vocês não lembrarem da frase exatamente, mas lembrarem da ideia. E também dá para usar como explicação para uma argumentação que você está elaborando. Dá para usar de várias formas. Uma coisa que eu acho interessante comentar sobre as citações ainda é de procurar citações curtas, porque você não é legal também. Tipo, é muito importante, muito legal você trazer citações. Mas uma coisa que não é legal é você colocar uma citação muito grande. Por quê? Porque aí fica, tipo, como se o seu parágrafo fosse construído totalmente pela fala da outra pessoa. E, na verdade, você tem que usar a citação a seu favor, o que significa que você tem que trazer uma ideia sua que vá no mesmo sentido da citação que você está trazendo. Mas você não pode, por exemplo, colocar uma citação enorme de 4 linhas e falar, tipo, é isso aí. Não, porque o corretor não quer saber se você se você tem uma boa memória para decorar uma citação enorme. Ele quer saber como é que você vai construir o seu pensamento fazendo relação com a ideia de outra pessoa. Tá? Então tome cuidado com citações grandes. Isso não é legal. Vai parecer que você quis fugir da sua obrigação, que é escrever o texto, para simplesmente jogar o que outra pessoa, uma ideia que outra pessoa elaborou antes. Tá bom? Então, é isso que eu tinha preparado para vocês hoje. Vou encerrar a gravação aqui.